Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu posso pedir algo para os irmãos antes de começar a mensagem? Não deixe que a chuva tire você do foco, que às vezes com a chuva o crente fica preocupado na hora de ir para casa, e aí ele fica tão perturbado que não se concentra mais para ouvir a palavra de Deus. Irmão, se concentre com a palavra de Deus e Deus proverá a tua ida para casa em paz, amém? Louvado seja Deus. Abra a palavra de Deus aí, no Salmo de número 1. Aleluias. Salmo de número 1. A amada igreja encontrou? Difícil, né, de encontrar? Vamos ler todo esse salmo, amém? Então assim diz, quem não encontrou, acompanha aqui, amados. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Salmo bastante conhecido. E hoje eu quero pregar sobre dois caminhos, uma escolha. Amém? Dois caminhos, uma escolha. A irmã estava falando aqui com relação que Deus tem comunicado muito no coração dela, esses dias, sobre avivamento. Queridos, o caminho para o avivamento já começa na tua escolha pelo caminho certo diante de Deus. Quer avivamento? Escolha andar no caminho que Deus estabeleceu para a tua vida. E aí o avivamento vai chegar na tua vida, e através da tua vida vai incendiar a tua igreja e a tua comunidade e a tua família para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria. Ele funciona como a introdução para todo o livro dos Salmos. O tema desse salmo ele é bastante amplo, assim como a Bíblia, porque esse salmo ele fala de pessoas, esse salmo fala de escolhas, fala de caminhos e também ele fala de destinos. O Salmo 1 ele apresenta os valores da vida moral como dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Para o salmista, a questão era bastante simples. Temos que escolher entre esses dois caminhos. Esse salmo ele põe diante do homem dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E cabe você escolher qual o caminho que andar. Eis aí o porquê do tema: dois caminhos, uma escolha. Do ponto de vista de Deus, aqui nesse salmo de número 1, Deus divide a humanidade em apenas dois grupos de pessoas: o grupo dos justos e o grupo dos ímpios. Então, a sociedade, principalmente a sociologia, ela divide, por camadas sociais, classe média alta, baixa, mas o Salmo 1, ele divide apenas em dois grupos: justos, grupo dos justos, e o grupo dos ímpios. O Salmo, ele começa aqui com uma forte interjeição. Começa com bem-aventurado. Essa palavra, ela aparece 45 vezes em todo o Antigo Testamento. E no livro de Salmos, ela aparece 26 vezes. Bem-aventurado, queridos, é ashirê no hebraico, e diz feliz, significa feliz. Bem-aventurado.
afortunado, ditoso. É isso que significa no hebraico. Este salmo nos direciona, queridos, para onde a felicidade realmente pode ser encontrada. Porque muitas pessoas correm atrás da felicidade. Muitas pessoas buscam a felicidade. Então esse salmo, ele te direciona para onde a verdadeira felicidade pode ser encontrada no seu mais alto grau e na sua forma mais pura. A amada igreja está entendendo? Este salmo também, ele diz que a bem-aventurança na vida do homem, ela decorre daquilo que o homem evita fazer. Ou seja, esse salmo está dizendo o seguinte, que para o homem ser um bem-aventurado, abençoado, feliz, afortunado, ele precisa evitar algumas coisas na sua vida. E aí o versículo de número 1 nos diz o que é que ele precisa evitar para que ele seja um bem-aventurado de Deus. E aí o versículo 1 diz que 3 coisas ele precisa evitar. A primeira coisa, quem quer ser um bem-aventurado de Deus, precisa evitar andar no conselho dos ímpios. Olha o que é que diz, bem-aventurado, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem quer se tornar um bem-aventurado, queridos, não segue o caminho dos ímpios, não segue a proposta dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios. A ação daquele que quer ser um bem-aventurado é fugir do conselho dos ímpios. Por quê? Porque o seu objetivo, ele não é, a sua caminhada não é inspirada segundo o conselho dos ímpios, não é inspirada segundo o modo do mundo, mas é inspirada na palavra de Deus. Então, quem quer ser bem-aventurado, precisa evitar seguir, andar no conselho dos ímpios. Amém? Irmão, mas o que é esse negócio de ímpio? Porque eu não tenho muita familiaridade com a Bíblia, então eu não entendi o que é esse negócio de ímpio. O que é o ímpio? Quem é ímpio? Ímpio é aquele que não leva Deus em conta. Ímpio é aquele que toca a vida como se Deus não existisse. O ímpio tem a sua própria cosmovisão, e seu sistema de valores governa a sua vida, governa as suas decisões, governa as suas palavras e governa os seus negócios. Seguir o ímpio, queridos, é entrar num barco furado, é caminhar para o abismo, é caminhar para a ruína. Sabe por quê? Porque o caminho do ímpio vai levar à destruição. Mas se o homem quer ser um bem-aventurado, ele precisa seguir não o conselho do ímpio, mas seguir o conselho da palavra de Deus. A segunda coisa, para que alguém se torne bem-aventurado, a segunda coisa que ela precisa evitar é não andar no caminho dos pecadores. Ainda no versículo 1, diz que não se detém no caminho dos pecadores. Queridos, numa linguagem bem figurada, porque caminho no hebraico é derer, mas numa linguagem bem figurada, que o hebraico também traz isso, derer, caminho, significa modo de vida, estilo de vida, maneira de viver, conduta, costume. Então, quem quer ser um bem-aventurado, não precisa, não pode, não necessita, não deve, ele evita fazer dos costumes do pecador, do modo de vida do pecador, do padrão de vida do pecador, a sua maneira de viver. Ele evita tudo isso. Quem deseja se tornar um bem-aventurado, não adota as linhas de comportamento dos pecadores. Não adota. O pecador, querido, aqui é aquele transgressor habitual e determinado. O pecador é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus.
Ele rebela-se contra a vontade de Deus. Ele erra o alvo que Deus estabeleceu para ele andar. Esse é o pecador. O pecador tem seu próprio caminho. Ele age da forma como ele acha que deve agir. Ele não respeita Deus, não respeita a palavra de Deus, não respeita nada. Andar no caminho dos pecadores é entrar numa rota de prazeres imediatos, porém efêmero. É uma caminhada, querido, rumo à perdição. É uma caminhada rumo à infelicidade. É uma caminhada rumo à destruição. E Provérbios 14:12 diz: há caminhos que parecem direita ao homem, mas no final são caminhos de morte. O pecador, ele acha que ele é o cara. Ele acha que a caminhada dele é a melhor. Não ouve ninguém, não escuta ninguém, o único certo é ele. Ele é altivo, ele é arrogante, não aceita a correção. E ele acha que está enveredando por um caminho de bênção. E lá na frente ele vai descobrir que ele andou num caminho de destruição. A terceira coisa que devemos evitar para nos tornarmos bem-aventurados de Deus é não se assentar na roda dos escarnecedores. Veja aqui, ainda no versículo 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. A NVT, a nova versão transformadora, diz zombadores. Roda significa moshav, no hebraico, que significa reunião, grupo. Aqui no cearense é panelinha. Então, quem quer ser um bem-aventurado de Deus, queridos, não pode fazer parte do grupo dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que desconsidera Deus, zomba de Deus e escarnece da lei de Deus. O escarnecedor, ele faz piada das coisas sagradas e ainda zomba dos filhos e das filhas de Deus. Assentar na roda dos escarnecedores implica dizer aquela pessoa que fica muito bem à vontade, confortável, na roda daqueles que se levantam para zombar de Deus e da igreja de Deus. E o pior, que tem muitos crentes que gostam mais de estar na roda dos escarnecedores do que na roda dos santos de Deus. Isso aqui é triste. Tem crente que muitas vezes ele parece que tem espinho, não quer, ele não aceita, ele não gosta muito, não se sente confortável ficar na roda dos santos de Deus, mas na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que zombam de Deus, da palavra de Deus e da igreja do Senhor, ele ama. Tem mais amigo escarnecedor do que amigo santo. Olha o que é que o Salmo 26, versículo 5 diz. Salmo 26, 5. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios, o quê? Não me assento. Por quê? Porque é caminho de destruição. Por quê? Porque se eu me assentar com os ímpios, eu não vou me tornar um bem-aventurado de Deus. Deixa eu te falar uma coisa no nome do Senhor Jesus. O Senhor te tirou lá do mundo, não para você viver mais assentado no meio das rodas dos escarnecedores, mas Deus te tirou lá do mundo, para hoje você estar sentado na mesa do rei, se alimentando dos manjares do rei, não do rei da Babilônia, mas do rei dos reis e Senhor dos senhores. O teu lugar não é no meio dos ímpios, o teu lugar é no meio do povo de Deus. Você não precisa andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O teu lugar é na presença de Deus, é adorando a Deus, declarando que Ele é o Senhor da tua vida e declarando que a tua vida está nas mãos dEle e que Ele é muito bem-vindo na tua vida e que Ele pode conduzir a tua vida segundo a vontade dEle, e a vontade dEle para ti, para o teu casamento, para o teu ministério é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Queridos, veja como o pecado é algo degradante. Começa de maneira bem sutil. Começa com alguém dando lugar aos conselhos do ímpio. Depois avança para a segunda etapa. E aí ele começa a escutar o conselho dos ímpios. E aí, num dado momento, já está andando com os pecadores. E quando o mundo se espera, ele já está muito bem à vontade na roda dos encarnecedores. A caminhada, queridos, é sempre para baixo. Não é uma caminhada para cima, mas é sempre uma caminhada degradante. É sempre para baixo. E aí o que é que Tiago 4,4 diz? Tiago 4,4. Olha o que é que diz. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago, assim como esse salmo, ele coloca diante do homem dois caminhos. Aqui em Tiago, ele coloca o caminho onde a placa diz amigos de Deus, e ele coloca diante do homem outro caminho onde a placa diz amigos do mundo. E você tem que escolher em qual caminho andar. Você tem que escolher qual caminho você quer para a sua vida. Você precisa escolher qual caminho você precisa abraçar. Qual caminho você quer trilhar todos os dias da tua vida. É você que tem que escolher. Então o homem, queridos, ele, para se tornar um bem-aventurado, ele precisa evitar essas coisas. Evitar tudo isso que está no versículo 1. Mas em contrapartida, se tem coisas que para se tornar um bem-aventurado de Deus, eu preciso evitar, tem coisas que eu preciso fazer. Porque no versículo 1 diz, as coisas que eu preciso evitar para me tornar um bem-aventurado. Porque o versículo começa, bem-aventurado, em outras traduções, bem-aventurado é aquele. Aí diz, as coisas que ele precisa evitar para se tornar um bem-aventurado. Mas no versículo 2, diz as coisas que ele precisa fazer para se tornar um bem-aventurado. Primeira coisa, no versículo 2, se eu quero ser um bem-aventurado de Deus, eu preciso fazer da palavra de Deus a minha fonte de prazer. Olha o que diz, antes, ou seja, antes significa dizer, ao invés de viver, segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, ou se assentar na roda dos escarnecedores, antes de tudo isso aí, o que é que um bem-aventurado faz? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É diferente, irmãos. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. Amém? Lei aqui é Torá, no hebraico, que significa instrução, ensino. E no contexto do Salmo 1, Torá aqui era o Pentateuco, porque era o que o salmista tinha até aquele momento. O cânon do Antigo Testamento ainda não estava fechado. Então a Torá que ele tinha, a lei do Senhor que ele tinha até aquele momento, era o Pentateuco. Pentateuco, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Torá significa, primariamente, instrução que vem de Deus com o propósito de guiar o homem para uma vida em comunhão plena com Ele. Amém? E ainda diz mais o versículo 2, que além do homem, aquele que quer ser bem-aventurado, colocar a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus como fonte de prazer na sua vida, ele precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Olha aí o que é que diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não diz na sua lei, ele lê de dia e de noite.
Eu já falei isso aqui várias vezes e vou continuar falando. Irmãos, melhor do que ler a palavra de Deus é meditar na palavra de Deus. Irmão, mas não é a mesma coisa? Não. Irmão, mas quem medita não lê a palavra? Sim. Quem medita, lê a palavra de Deus, mas nem todo mundo que medita, que lê, medita. Tem gente que faz uma leitura tão ligeira da Bíblia, que é igual o coice de bacurim. Pergunta depois o que foi que você leu. Nada. Parece que leu foi em alemão. Por quê? Porque não meditou. Eu criei esse hábito, irmãos. Não sei se é porque eu gosto muito de interrogar, as interrogações aqui, quando eu estou lendo eu coloco muita interrogação, mas por que isso? Por que isso? E eu fico com curiosidade de saber, que é aqui. Então, irmãos, passe a meditar na palavra de Deus. Não se preocupe em ler logo a Bíblia toda, rapidinho, não. Não se preocupe em meditar, em deixar o Espírito Santo falar com você profundamente, a te levar nas asas do Espírito, a você voar nas maravilhas da lei de Deus, das instruções, dos preceitos de Deus para a sua vida. Isso é a melhor coisa, irmãos. A melhor coisa. Salmo 119, aí vamos ler versículos salteados. Salmo 119, versículo de número 1. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. E no versículo 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu encontro felicidade. Você quer mais motivo para pautar a tua vida sobre a palavra de Deus, irmãos? Você quer mais motivo para fazer da palavra de Deus a tua fonte de prazer, e nessa fonte de prazer você meditar de dia e de noite? Irmão, o que é meditar de dia e de noite? Significa meditar constantemente, sabe? Criar um hábito de constantemente você meditar na palavra de Deus. Na vida do salmista, queridos, a lei do Senhor se colocava em oposição aos conselhos dos ímpios. Ele tinha o conselho dos ímpios e ele tinha a lei do Senhor, que eram os conselhos de Deus. E ele resolveu fazer uma escolha para a sua vida: colocar o seu coração, o seu prazer na lei do Senhor, nos conselhos de Deus, e rejeitar os conselhos dos ímpios. E é assim que o Espírito Santo nos desafia todos os dias a gente fazer: colocar o nosso coração na lei do Senhor, na palavra de Deus, e não no conselho dos ímpios. Para o salmista, queridos, a lei de Deus, ou na lei de Deus, ele encontrava instrução para o seu caminhar. Para o salmista, na lei de Deus, ele encontrava direção para a sua vida. Para o salmista, na lei de Deus, ele encontrava proteção para o seu viver. Para o salmista, na lei de Deus, ele encontrava deleite para a sua alma. Essa também deve ser a nossa atitude. Fazer como o salmista, buscar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias e fazer da palavra de Deus a nossa fonte de prazer diário. Louvado seja Deus. O salmista, o Salmo 1 aqui, que no Salmo 1, alguns dizem, eu não falei, alguns dizem que esse salmo é de Davi. Acredita-se que era de Davi. Não traz aqui o título, porque se era de Davi ou não, né, mas acredito que era de Davi. Mas não existe uma certeza plena, porque não tem como a gente saber aqui, não está informando. Mas o Salmo 1 apresenta a palavra de Deus
como um instrumento de vida e de bem-estar. E aí qual é o resultado? Qual é o resultado de uma pessoa que evita andar segundo no conselho dos ímpios, andar ou se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos encarnecedores? Qual é o resultado na vida de uma pessoa que resolve fazer da palavra de Deus a sua fonte de prazer, e nessa fonte de prazer ele medita de dia e de noite, ou seja, constantemente? O que vai acontecer nessa pessoa, na vida dessa pessoa? Essa pessoa, além de ser uma bem-aventurada, ela vai se tornar também como árvore. Aqui no versículo 3 diz: ele é como árvore. Que tipo de árvore? A árvore plantada junto à corrente de águas. Isso que eu acho interessante. Aí eu fui meditar nesse versículo. Esse versículo eu gastei tempo meditando. Questão de árvore. Árvore plantada. O que é que significa? Primeiro, a árvore escolhida. Quando você vai plantar uma árvore, você escolhe qual é a árvore que você vai plantar. Então, se você fizer, ou seja, evitar o que está no versículo 1 e fizer o que está no versículo 2, você vai ser como uma árvore escolhida. Árvore plantada, árvore escolhida. Outra coisa, árvore plantada não é árvore qualquer, porque além de ser escolhida, é uma árvore que Deus plantou no lugar que Ele desejou lhe plantar. Quando vamos plantar uma árvore, além de escolher a árvore para plantar, eu escolho aonde eu quero plantar. Então, se você anda no caminho dos justos, você é alguém escolhido por Deus, e você é alguém que Deus plantou no lugar que Ele quer que você esteja. Então, você não é uma pessoa qualquer, você não é qualquer um, você é alguém escolhido por Deus e plantado no lugar de Deus. No lugar que Deus escolheu. A outra coisa, com relação aqui à árvore plantada. Árvore plantada por Deus é uma árvore que tem garantia de vitalidade. Porque aqui no versículo 3 diz que no devido tempo, veja, irmão, não é no meu tempo e não é no seu tempo, é no devido tempo de Deus para nossas vidas. No devido tempo, o que acontece? Olha aí no versículo 3, dá o seu fruto, e o que mais? E cuja folhagem não murcha. Isso lembra que uma árvore escolhida por Deus e plantada no lugar de Deus, é uma árvore que tem vitalidade. Porque uma árvore que não tem vitalidade, que está morrendo, a primeira coisa, queridos, é que as folhas dela ficam murchas. Essa árvore não vai produzir frutos, ela está morrendo. E aqui, uma árvore que dá fruto e a folhagem não murcha, mostra vitalidade. Essa árvore estava vivinha da silva. A outra coisa, que esse versículo também mostra, que essa árvore é uma árvore abençoadora. Porque árvore nenhuma, ela dá fruto para ela mesma comer e nem sombra para ela mesma se beneficiar. A árvore, ela dá fruto para alimentar os outros, e a sombra é para abençoar os outros, e não para ela em si. Então essa é uma árvore abençoadora, porque ela tem frutos, e ela tem também folha lindas, maravilhosas, não murcham. E essa árvore pode ser você nessa noite, meu irmão. Se você resolver andar no caminho dos justos, se você evitar o que está no versículo 1 e passar a viver o que está no versículo 2, você vai ser essa árvore, plantada por Deus, escolhida por Deus, uma árvore cheia de vitalidade do Espírito Santo, e uma árvore que o Espírito Santo vai usar de uma maneira assim tremenda para abençoar pessoas com teus frutos, e abençoar pessoas também com a tua sombra,
pessoas que vão te procurar e vão se alimentar dos teus frutos, que vão sair das tuas vidas através de uma direção do Espírito Santo, para alimentar aqueles que chegam até você, e sombra para abrigar aqueles que não aguentam mais o calor das dificuldades, o calor das tribulações da vida, irmão. Você pode ser essa árvore abençoada, se você resolver não andar segundo o conselho dos ímpios, mas andar segundo o caminhar dos justos. Louvado seja Deus. Agora eu digo para você, por que eu passei tanto tempo meditando aqui nesse versículo, além dessas coisas? Foi porque eu fiquei pensando, no ciclo natural de crescimento de uma árvore, a primeira coisa é o seguinte: plantou, aguou, e aí, cuidou dessa árvore. A primeira coisa, a árvore vai crescendo, ela vai colocar primeiro o quê? Folhas. Não é verdade? Depois frutos. Mas aqui é o contrário, ela deu primeiro fruto, depois foi as folhas. Que negócio é esse? Irmão, Deus ele anda na contramão, né? Né, pastor? Aqui, veja no versículo 3. Isso aqui eu digo, rapaz, eu tenho que saber aqui esse negócio. Veja só. No devido tempo dá o seu fruto, primeiro fruto, e cuja folhagem não murcha. O fruto veio primeiro do que a folhagem. E no ciclo natural, segundo a botânica, que é aquilo que a gente tem presenciado, primeiro vem as folhas, só depois, lá na frente, que ela começa a colocar os primeiros frutos. Eu estou errado? E eu fiquei, mas Deus, que negócio é esse? Fui pesquisar, irmãos. Passei uns dias pesquisando. Queridos, isso aqui tem grande ensino para a nossa vida. Primeiro, vamos meditar aqui, fruto. O que significa fruto? Qual é a simbologia do fruto na Bíblia? Prática de vida, obra, prática de vida que glorifica a Deus. Por isso, fazei brilhar a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, os frutos, e glorifique ao Pai que está no céu. Primeiro, fruto simboliza o quê? Prática de vida que glorifica a Deus. E na simbologia bíblica, o que significa folhagem? Aparência. Jesus Cristo, ele amaldiçoou uma figueira porque só tinha folha, não tinha fruto. Aparência. O que isso significa para mim e para você? Significa que na vida do justo, o que tem que prevalecer não é viver uma vida de aparência, mas é uma vida onde ele demonstra atitudes práticas que glorificam a Deus que está no céu. Você pode aplaudir a Deus? Porque Ele é digno. Louvado seja Deus. O justo, ele não vive de aparência. Antes, o que brota na vida dele são frutos que glorificam o seu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Então, é assim que nós temos que pensar, queridos. Então, alguém que resolve viver evitando o que está no versículo 1 e fazendo o que está no versículo 2, é essa árvore. É essa árvore plantada junto a correntes de água. Plantada junto a correntes de água, quer dizer que essa árvore ela tem condição de ficar ainda de pé quando a ação dos ventos fortes soprar contra ela. Por quê? Porque ela está plantada num ambiente onde ela pode aprofundar suas raízes e ali tirar tudo aquilo que ela precisa para estar viva, para estar de pé. Ela está plantada junto às correntes das águas do Senhor. Você está plantado junto às correntes das águas, das instruções da palavra de Deus. Você tem condição no Espírito Santo para repreender e continuar de pé diante da ação dos ventos que querem te derrubar. Louvado seja Deus. Então essa pessoa, ela vai além de tudo isso, ela se torna uma pessoa próspera. Diz no versículo 3, no final: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A NVT diz: e ele prospera em tudo que faz. E aí a Bíblia começa a falar, e a Bíblia diz o seguinte: pronto, agora eu vou mostrar, eu mostrei o que vai acontecer na vida daquele que resolve andar segundo o conselho dos justos, e não dos ímpios.
Olha o que acontece na vida dele. Agora o salmista aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a mostrar agora o que vai acontecer na vida dos ímpios. Ele já falou do justo, da bênção na vida do justo, e agora ele começa a falar dos ímpios. E aí, ele diz assim, como é que vai ser na vida dos ímpios? Primeira coisa, versículo 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Ele está querendo dizer, olha, os ímpios não vão ser bem-aventurados. Eles não são árvores plantadas junto a ribeiros de água. Eles não vão dar fruto no tempo certo. Eles não vão ter folhagem que não murcha para abençoar, dar sombra para abençoar as pessoas. Ele não vai prosperar. E aí diz como é que ele vai ser. O que é que ele vai ser exatamente? Diz que, porém, como a palha. Ele vai ser como a palha. Os ímpios são o oposto dos justos. Assim como uma árvore frutífera é o oposto de uma palha seca. Palha, queridos, é uma palavra bastante usada no Antigo Testamento. Palha ilustra aquilo que é sem valor, aquilo que é digno de ser descartado. Veja aí como é que é a vida daquele que resolve viver uma vida longe de Deus, afastado de Deus, não quer seguir a palavra de Deus. E ainda diz mais, ele vai ser como uma palha que o vento dispersa. Olha aí. Porém, como a palha que o vento dispersa. Naquele tempo, os agricultores, quando eles iam ali cuidar do que eles tinham colhido, dos grãos, do trigo, o que é que ele fazia? Ele ia para um lugar ventilado, jogava ali o trigo para cima, e aí com aquele lugar ventilado, o vento batia naqueles trigos, o trigo, os grãos mais pesados caíam ali, e a palha o vento levava. O que é que isso mostra? O que é que isso retrata? Retrata que uma vida separada de Deus é uma vida que vai ser levada pelo vento. Os justos, queridos, têm segurança, pois como árvore, tem suas raízes profundas, junto a correntes de água, ao passo que os ímpios são levados pelo vento, porque são palha seca. 3 verdades eu aprendo aqui sobre os ímpios. Primeiro, não tem estabilidade na vida. Porque a Bíblia diz que ele é como uma palha que o vento dispersa. Uma palha levada pelo vento, ela não tem estabilidade, ela vai para onde o vento soprar. Ela não tem, é aquele negócio, menino não tem querer, né? Como diz aí. Então a palha ela não tem querer. Para onde o vento soprar, ela vai. Ela não tem estabilidade. O justo não. O justo tem estabilidade. Ele está plantado junto a correntes de águas. Tem estabilidade. Tem solo abençoador e abençoado. Mas aqui não. É o vento que faz com que ele vá para onde o vento quiser soprar. Os ímpios são como a palha que não tem raiz e nem fruto. Pois a palha seca, ela é morta. Ela é sem valor. A palha não tem estabilidade. Para onde o vento sopra, ela vai. A palha é totalmente diferente da árvore aqui. Enquanto a árvore nutre, porque dá o seu fruto no tempo certo, a palha não nutre ninguém. Enquanto a árvore, ela encanta os olhos, porque ela tem uma folhagem que não murcha, palha não encanta os olhos de ninguém. Palha não tem valor. Palha está destinada ao fogo. Porque naquele tempo, quando o vento levava as palhas, depois eles iam ali trazer todas aquelas palhas, faziam um monte e tocava fogo. Isso retrata a destruição que vai acontecer na vida daqueles que escolhem viver uma vida longe dos caminhos de Deus. Não se engane, meu irmão. Você que está aqui nos visitando nessa noite, e eu vou dizer mais, você que é crente aqui dessa igreja, ou de outra igreja, não se engane. Tanto os homens de palha, como as suas obras de palha, vão ser levadas pelo vento. Não estou dizendo que você que está aqui está em pecado, nada disso. Estou dizendo que eu e você
devemos ficar atentos para não vivermos um cristianismo de palha, irmãos. Para não vivermos uma vida de qualquer jeito, querer andar de qualquer jeito, querer falar de qualquer jeito, querer se comportar de qualquer jeito, querer usar qualquer coisa. É bonito, o mundo ama, o mundo usa, isso é ser moderno. Deus não te chamou para ser moderno, Deus te chamou para ser santo e não moderno. Se a santidade te leva você para a modernidade, amém. Não estou dizendo que eu sou contra a modernidade, que eu gosto de modernidade, eu gosto de tecnologia, eu gosto. Eu estou dizendo que isso não é prioridade na sua vida, prioridade é ser santo. Amém? Prioridade é você ser santo e não adotar o padrão do mundo. Você tem que adotar o padrão. Sabe qual é o padrão que você deve adotar? O padrão da palavra de Deus. Esse é o padrão que você tem que adotar para a sua vida. A segunda coisa, além dos ímpios, eles que não terem estabilidade, eles serão condenados no dia do juízo. Irmão, que palavra dura é. A palavra de Deus é essa, irmãos. A palavra de Deus não é margarina. E nem é pudim, que é macio, pode sentar em cima. A palavra de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Se ela é dura, ela é dura. A palavra de Deus é igual a rapadura, é dura, mas é doce. Ela é boa, irmãos. É assim que tem que ser, porque esse é o caminho para o céu, irmãos. Esse é o caminho para receber bênção de Deus. Esse é o caminho, Vitória, para o avivamento. Esse é o caminho para a cura. Esse é o caminho para a bem-aventurança. É esse o caminho. Não tem outro, irmãos. Não é caminhar da forma como eu quero caminhar. É caminhar segundo a forma que Deus estabeleceu na sua palavra para eu e você caminharmos. É assim que tem que ser, irmãos. E eu não posso mudar. Ninguém pode mudar. E a gente não pode dizer aqui, não, deixa eu dar um jeitinho na palavra de Deus, como algumas pessoas estão querendo aí, modificar a Bíblia, porque querem dar um jeitinho, querem tornar a Bíblia como o seu bichinho de pelúcia, onde ela vai massagear o meu ego. Bíblia é a palavra de Deus. Ela exorta, ela edifica, ela consola, é a palavra de Deus. Veja o versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. É isso que diz? O que é que está dizendo aí? Que os ímpios, eles não vão sair ilesos no dia do juízo. Charles Spurgeon, ele diz algo interessante, ele diz assim, os ímpios estarão no juízo para serem julgados e condenados, não para serem absolvidos. Nos tribunais aqui, existe um jeitinho brasileiro, mas no tribunal de Deus, diante do juiz perfeito, que conhece você mais do que você mesmo, que conhece o seu coração mais do que você mesmo, não tem como dar um jeitinho brasileiro. Sabe o que é o jeitinho lá? É o jeitinho da santificação diária. Tem que andar em santificação, não tem jeitinho brasileiro. E tem mais. Aqui diz também que os pecadores, que é sinônimo de ímpios, serão banidos da congregação dos justos. Olha, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Warren Wiersbe, ele diz que aqui na terra, Charles Spurgeon também tem esse pensamento, como todos nós temos, aqui vivemos numa mistura. O joio está junto do trigo, o bode está junto das ovelhas, existem os filhos de Deus, os filhos do diabo, tudo no mesmo lugar. Então a igreja, ela tem tudo isso, irmãos. Não estou dizendo a igreja aqui, estou dizendo geral. Tem tudo isso. Mas vai chegar um dia, queridos,
que o Senhor, Ele vai fazer separação. Ele vai separar o trigo do joio, Ele vai separar as ovelhas dos bodes, e Ele vai separar o grão da palha. E Ele não comete erros, irmãos. Ele não comete injustiça. E naquele dia não tem como querer dar o jeitinho brasileiro, como eu falei aqui, não tem. No dia do juízo, o Senhor dirá: nunca vos conheci, para os ímpios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem jeito, irmãos. Um dia a máscara dos ímpios cairão, e os lobos não entrarão disfarçados de ovelhas na congregação dos justos. Não tem como. Na Assembleia dos Santos, ou seja, na igreja invisível, os ímpios não terão acesso. Em vez disso, eles serão banidos para sempre da presença de Deus. Não tem como enganar, irmãos. Essa é uma palavra, é avivamento. Quer avivamento, como a irmã falou aqui? Glória a Deus, avivamento todos nós precisamos. Mas avivamento começa por isso aqui. Avivamento começa em caminhar no caminho do justo. Não existe avivamento se não caminharmos no caminho do justo. Louvado seja Deus. Eu peguei o gancho aí da irmã Vitória, né, meu irmão? Que ela falou aqui, e eu concordo, avivamento é algo que é essencial, é vital para a igreja, não é opção, é vital para a igreja, avivamento. Mas tem, né, tem os seus degraus, tem a sua caminhada, não é de qualquer jeito. Amém, irmãos? Amém. E aí, para finalizar, versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas o caminho dos ímpios, avad, que significa dizer ser destruído no hebraico, significa dizer ser eliminado, morrer. É isso que significa, morte, morte da alma, inclusive, tá? É isso que existe. Irmãos, se você prestar atenção aqui nesse versículo, aparece um verbo conhecer. Deus, aqui na sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, o salmista, ele fala o verbo conhecer com relação ao caminho dos justos. Mas esse verbo, será que aparece também com relação ao caminho dos ímpios? Aparece aí na sua? Vou repetir. O verbo conhecer, ele aparece aqui ligado à questão do caminho dos justos. Mas ele aparece aqui com relação ao caminho dos ímpios? Não. Porque no hebraico, conhecer é mais profundo do que no nosso português, irmãos. Aqui no português, o conhecer é apenas saber de algo. Já no hebraico não, é conhecer aqui, é conhecer no sentido de saber e aprovar. Então Deus, Ele conhece o caminho, o padrão de vida do justo e aprova. Mas o caminho do ímpio, Ele conhece, no sentido de, Ele sabe, mas não, Ele não aprova. Por isso que não traz o verbo conhecer, não repete o verbo conhecer, quando se trata do caminho dos ímpios. Porque Deus sabe o caminho dele, sabe a trajetória de vida dele, mas não aprova. Mas o caminho do justo não. Deus sabe, conhece e aprova. Isso é diferente. Amém? Louvado seja Deus. E aí, para finalizarmos, eu faço uma pergunta para você. Qual é a primeira palavra que começa esse salmo? Alguém pode dizer para mim? Bem-aventurado. Então fala aí de bem-aventurança, de bênção, felicidade. E qual é a última palavra que termina esse salmo? Perecerá. Fala de destruição. O que é que a palavra de Deus quer dizer para a minha vida? Irmãos, tenha muito cuidado para não começar a tua caminhada bem, como um bem-aventurado, e terminar mal na destruição. Tem muita gente começando bem, irmão, e terminando mal.
E esse salmo quer dizer para mim e para você, melhor do que começar bem, é começar bem e terminar bem. Porque começar bem e terminar mal, meu irmão, não dá. Começar como um bem-aventurado e terminar como um destruído, não é o propósito de Deus para mim e para você. Você está entendendo? Como tudo na Bíblia faz sentido, irmãos. Por isso que você precisa meditar. Quando a gente medita, a gente consegue ver essas coisas, irmãos. Meditando debaixo da luz do Espírito Santo, ele vai nos levando a essas coisas. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, os dois caminhos da vida determinam o destino final de quem os segue. Os dois caminhos da vida são determinados pela relação que se mantém com Deus, com o Criador. Os dois caminhos são antagônicos, ou seja, não tem como vivenciar os dois ao mesmo tempo. Ou eu ando em um ou no outro, eu não posso andar nos dois ao mesmo tempo, porque eles são antagônicos, eles são um contrário do outro. Um caminha para um lado, o outro caminha para o outro. Um caminha para a destruição e outro caminha em direção à bem-aventurança, às bênçãos de Deus. E aí a pergunta, em qual caminho nós temos andado? Em qual caminho você tem escolhido andar? Você tem andado no caminho do justo, no caminho que nos leva a experimentar daquilo que Deus tem nos prometido na sua palavra? Você tem escolhido andar no caminho dos bem-aventurados? Ou será que nós temos andado, queridos, no caminho que nos leva à perdição, à destruição? Lembre-se, dois caminhos, uma escolha. Pastor Flávio, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.